pessoal! Hoje nós vamos dar prosseguimento nas nossas devocionais sobre o Natal. O texto que falaremos hoje é Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Vamos então ler o texto? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Está aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, né? Ele mostra uma mensagem muito grandiosa. Ele mostra o propósito de Deus começando a se cumprir no momento desta anunciação. Maria era virgem. Isso descreve o seu estado desde antes da concepção, e mesmo durante toda a concepção ela permaneceu virgem. O compromisso de Maria com José era um compromisso de casamento, e este compromisso só poderia ser rompido com o divórcio. Quando Maria recebe a mensagem, ela toma por certo que vai conceber. Isso é demonstrado na seguinte fase. Ela fala: Como será isso se nunca tive relação com um homem? A fé de Maria, ela é imediata, e ela demonstra isso quando ela recebe essa mensagem. O Espírito Santo realiza esse grande milagre, de modo que Maria engravida sem conhecer homem, através do Espírito Santo. A santidade de Jesus, irmãos, deriva do fato dele ter sido concebido pelo Espírito Santo. Jesus não herdou a natureza pecaminosa de Adão, embora ele fosse um genuíno ser humano. O nascimento de Jesus, queridos, é anunciado. O grande plano de salvação da humanidade começa a tomar forma. O nascimento de Jesus mudou os rumos da nossa história. A história da humanidade agora passa a ter uma nova esperança, pois nasceu o Rei, Nasceu o Filho de Deus, que nos possibilitou ter salvação. Esse fato, irmãos, ele é tão grandioso que ele traçou os rumos da história da humanidade. Tanto que nós vemos que a história ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Só isso prova a grandiosidade desse fato para a humanidade. E, prezados, tem pessoas que ainda não acreditam nisso, Como se é um fato tão grande que ele traça um antes e um depois para a história da humanidade, Maria, irmãos, poderia ficar também extremamente preocupada com a sua reputação. E até mesmo com o fato dela ser casada e seu marido, o que seu marido poderia pensar dela, Como nós vemos lá, que José chegou a intentar abandoná-la secretamente. Porém, Deus não permitiu que isso acontecesse, porque o Espírito Santo falou ao coração de José. Mas Maria, irmãos, ela crê de imediato, e ela demonstra sua fé, e ela se submete à vontade de Deus.
Nesse texto, Deus também anuncia o milagre na vida de Isabel, que engravida em idade bem avançada, já sendo o 6º mês de gestação. Isso prova, irmãos, que para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele traz da existência aquilo que não existe, somente com a sua palavra. Esse momento é um momento histórico, especial e único. Maria demonstra com a sua atitude grande fé e se coloca à disposição para que se cumprir nela o propósito de Deus. Vamos então, irmãos, à nossa aplicação. Que reflexões nós podemos tirar de tudo isso que nós vimos nas nossas vidas, né? Vemos então que a palavra de Deus, através da Bíblia, é o nosso norte de vida. Como nós nos comportamos ao ouvir a palavra de Deus e como, quando nós identificamos que ela precisa trazer mudança nos nossos comportamentos. Nós estamos dispostos a obedecer o que a palavra diz? Nós estamos dispostos a deixar atitudes, a deixar crenças e pensamentos que nós temos que estão errados para a gente se submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus? Temos nos colocado à disposição do nosso Deus para que se cumpra todos os seus propósitos na nossa vida, mesmo que isso tenha um alto custo? Ou nós estamos mais preocupados em cumprir os sonhos que nós programamos, os objetivos que nós traçamos? Então, irmão, essas são as reflexões de hoje. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal.